Olá, hoje é terça-feira, 23 de julho de 2024. Começa agora mais um bloco de notas comigo, Diego Amorim, aqui pelo Correio Brasiliense. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos fazer as nossas principais anotações do dia. Já anota aí os destaques, hein? Eleições municipais 2024. Em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes chama Guilherme Boulos de vagabundo. Já José Luiz da Atena disse que Joe Biden desistiu nos Estados Unidos e ele também pode de novo desistir aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, Pedro Paulo desiste de ser vice do atual prefeito Eduardo Paes, que vai em busca da reeleição. E o presidente Lula se disse assustado com a fala de Nicolás Maduro sobre banho de sangue caso a oposição vença na Venezuela. Além disso, vamos falar de economia, porque começou a corrida dos ministérios para preservar as suas áreas dos cortes impostos aí pela equipe econômica. E nos Estados Unidos, Kamala Harris, a atual vice-presidente, já teria apoio necessário para ser a candidata democrata na corrida presidencial americana em novembro. Uma pesquisa recente mostra empate técnico entre Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, que tenta voltar à Casa Branca. Isso e muito mais no seu bloco de notas que já está no ar. Vamos juntos! Muito bem, vamos começar as nossas anotações. Eu queria começar te pedindo a deixar o seu like, o seu joinha nessa transmissão. É algo simples, é algo corriqueiro, todo mundo pede, mas é muito importante para a gente aqui aumentar o nosso chamado engajamento, para melhorar o tal do algoritmo. Hoje todos nós trabalhamos para os tais dos algoritmos, né? Então, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário aqui e, mais importante do que isso, compartilhe esse link para que mais gente conheça o bloco de notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, somente aqui no Correio Brasiliense, quando a gente se reúne para juntos fazermos as principais anotações do dia. Hoje é terça-feira, 23 de julho de 2024. Vamos começar anotando sobre as eleições municipais deste ano aqui no Brasil. Ontem, na convenção do PL, o Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorreu na noite de ontem essa convenção do PL em São Paulo, que confirmou o ex-policial militar do Rota, o Ricardo Melo Araújo, como pré-candidato a vice na chapa do atual prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB e que é indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa convenção, Ricardo Nunes se empolgou e se referiu a Guilherme Boulos, seu adversário do PSOL, como vagabundo, invasor e sem vergonha. Isso não combina com Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. Ele não costuma agir dessa forma, se comportar desse jeito publicamente. Pelo contrário, é uma pessoa super pacata, considerada moderada. Mas ontem, na convenção do PL, inflado ali pelo início para valer da campanha eleitoral, acabou xingando aí o seu adversário Guilherme Boulos. Essa escolha do vice para o Ricardo Nunes também é muito importante a gente sublinhar aqui no nosso bloco de notas, é a escolha de um policial militar. A segurança pública, ou a falta dela na capital paulista, será um dos grandes motes da campanha neste ano, mais uma vez, só que dessa vez ainda mais latente na capital paulista. Ricardo Nunes, que não se diz bolsonarista, mas está cada vez mais acenando aos bolsonaristas, agradeceu o voto de confiança pelo PL e emendou, sem citar nominalmente o rival ontem nessa convenção, dizendo o seguinte: quero agradecer a cada um dos senhores pelo voto de confiança para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho e vencer esse invasor, vagabundo e sem vergonha. Foi essa a declaração exata que o Ricardo Nunes deu. É claro que ele estava ali cheio de plateia, foi aplaudido, foi ovacionado depois dessas declarações. Ricardo Nunes também aproveitou a oportunidade para alfinetar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, que tem sido alvo de memes e críticas aí relacionadas à carga tributária. Ricardo Nunes disse o seguinte: nós reduzimos os impostos e acabamos com as taxas, diferentemente do que estamos vendo de criação de taxas.
Jair Bolsonaro, o ex-presidente, não compareceu nesta convenção. Existia ali uma possibilidade que ele pudesse aparecer. Ele não apareceu, mas tanto o Ricardo Nunes quanto o agora confirmado oficialmente candidato a vice na chapa do atual prefeito citaram Jair Bolsonaro. Ainda falando de eleições municipais na capital paulista, a maior e mais importante, mais rica cidade do país, o orçamento de São Paulo sozinho, da capital São Paulo, é maior do que muitos estados. Para você ter uma ideia do peso dessa eleição em outubro próximo, vamos falar um pouquinho de José Luiz da Atena, que por enquanto é candidato, pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo. Várias vezes já da Atena se lançou pré-candidato e acabou recuando de última hora. E olha, anota aí no seu bloco de notas, ao que tudo indica, é o que vai acontecer de novo. Faltando 4 dias para a convenção do PSDB, convenção é essa reunião política em que são confirmados ou não os nomes dos candidatos, o da Atena voltou a colocar em dúvida a decisão de disputar a corrida eleitoral. Ele se comparou a Joe Biden, lá nos Estados Unidos. Disse em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo o seguinte: "Até eu desconfio", disse ele, se referindo à sua própria candidatura a prefeito. "Se continuar essa sacanagem", palavras do da Atena, de que o partido está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, completou o da Atena, por que eu não posso? Desde o começo falei, se me sacanearam, eu desisto mesmo. Tá aí mais uma vez colocando em xeque a sua própria candidatura, o apresentador de televisão em São Paulo, José Luiz da Atena. Antes da gente virar a página do nosso bloco de notas desta terça-feira, 23 de julho de 2024, ainda nesse assunto, vamos falar das eleições municipais no Rio de Janeiro, na capital fluminense, porque tem novidade lá. Eduardo Paes já está confirmado como pré-candidato à reeleição pelo PSD de Dado, partido presidido nacionalmente por Gilberto Kassab, e a novidade agora é que o deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido, amigo do Eduardo Paes de longas datas, disse que não vai ser candidato a vice nessa chapa. O congressista era o nome preferido de Eduardo Paes. Segundo informações que chegam do Rio de Janeiro, Pedro Paulo procurou Eduardo Paes para informá-lo sobre essa existência de um vídeo íntimo dele com uma mulher. O congressista alegou que as imagens poderiam ser usadas por adversários durante a campanha e, em razão disso, disse que não quer expor a sua família e que não vai ser candidato a vice na chapa de Eduardo Paes. Infelizmente, isso cada vez mais por conta das redes sociais e de tudo que elas viraram hoje em dia, mas não tem muita regra moral na eleição. Essa é uma grande tristeza da nossa realidade política. Eu sou neto de político no interior do Piauí, eu tenho memórias assim, ainda quando criança, me permito compartilhar com você que me acompanha aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense, mas nunca existiu. A gente dizer que isso é algo novo, não é. Desde sempre, adversário é adversário mesmo, é encarado como inimigo, sobretudo nos grotões desse país aí, onde não tem tanto holofote, hein? E aí hoje em dia, com rede social, com tudo televisionado, com tudo midiatizado, me perdoem o neologismo aqui, essa invenção de palavra, fica a situação ainda mais complicada. Pedro Paulo, então, decide abrir mão da campanha eleitoral no Rio de Janeiro neste ano, segundo ele, para preservar a sua família. Ainda sobre eleições municipais, Recife, capital pernambucana, onde o atual prefeito João Campos, do PSB, vai em busca da reeleição, ele definiu o nome do seu candidato a vice. Vai ser o chefe de gabinete dele, o Vitor Marques, que é um braço direito, uma espécie de braço direito, como a gente costuma dizer, do João Campos na política, desde quando ele trabalhava com o pai, falecido num acidente aéreo, Eduardo Campos, que governou Pernambuco e foi pré-candidato ao Palácio do Planalto. Havia uma expectativa de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, pudesse indicar essa vaga a vice do João Campos, mas isso não vingou. E o Vitor Marques, então, está confirmado como candidato a vice na chapa encabeçada por João Campos em Recife, ele que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ainda assim, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann pelo Paraná, disse que o PT está unido em torno da candidatura
de João Campos em Recife. Eu lembro a você, anota aí no seu bloco de notas, João Campos é favoritíssimo, está com um índice de aprovação altíssimo lá. Política, tudo pode mudar, a gente tem que viver um dia de cada vez. Mas, ao que tudo indica, até aqui, 23 de julho, João Campos é franco favorito para ser reeleito em Recife. Vamos virar a página do nosso bloco de notas? Vem comigo. Você que vai chegando agora ao nosso bloco de notas desta terça-feira, 23 de julho de 2024, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Diego Amorim, este é o bloco de notas. De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, nós nos reunimos aqui para juntos fazermos as principais anotações do dia de maneira direta, clara, objetiva, e o meu compromisso com você é de ser o mais didático e o mais leve possível, mesmo quando os assuntos pesam, como esse assunto de agora. Vamos falar de economia? Olha, o governo vai ter que cortar gastos, não adianta ficar pensando só em arrecadação, porque ninguém aguenta mais pagar imposto. O governo vai ter que cortar gasto. Agora, este governo que nós temos hoje, todos os governos têm esse desafio de cortar gastos. O atual governo é um atual governo expansionista, como a gente chama na economia. A máquina está muito inchada, tem muita gente. A frente ampla que se formou para derrotar Jair Bolsonaro e foi vitoriosa na eleição de 2022 tem um custo. E esse custo agora está sendo cobrado da equipe econômica, que está sambando para fazer esses cortes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nos últimos dias, eu trouxe para você aqui já no bloco de notas do Correio Brasiliense, anunciou que fará aí um corte, um bloqueio de 11,2 bilhões de reais, sempre bilhões, não tem nada de milhão aqui quando a gente fala de União, e 3,8 bilhões de contingenciamento. Tem uma diferença aí técnica entre bloqueio e contingenciamento, mas o que importa é que a gente está falando aqui de 15 bilhões de reais que estão nessa conta de cortes na estrutura do Estado. Começou a briga porque sempre que isso é anunciado pelo ministro da Fazenda, começa aquela história, meu ministério aqui não pode ter corte, aqui ninguém vai tirar nada não, nenhum real vai sair daqui. E aí o outro ministério fala, não, o meu ministério é mais importante, eu tenho aqui X projetos para fazer nos próximos anos, se cortarem aqui, se congelar o meu orçamento, eu não vou conseguir cumprir as promessas que eu fiz ao presidente Lula, à população brasileira. E aí, certo ou não, sem entrar em juízo de valor, começa aquela disputa interna dentro do próprio governo, do tipo, não trisca em mim, aqui não, ninguém pega aqui. Fato é que vai ter que cortar. Todo mundo vai ter que dar a sua contribuição aí. Esse é o desafio do Fernando Haddad, que é do Partido dos Trabalhadores, ele que tem rusgas internas ali, inclusive dentro do próprio PT. A relação dele com a presidente do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann, nunca foi boa, todos sabem disso. E agora esse é o desafio colocado ao Fernando Haddad. Depois de anunciar aí algumas medidas na tentativa de aumentar a arrecadação, chegou a hora de anunciar medidas para cortar gastos e aí não cabe mais aqui a população brasileira se envolver nesse debate. É o Fernando Haddad lá, junto com os outros ministros do governo Lula, que vão ter que chegar a essa conclusão. Muita coisa para acontecer ainda nos bastidores nas próximas semanas em Brasília. Vamos virar a página do nosso bloco de notas e você que está chegando agora, não esquece de deixar o seu like. Muito bem, você está no bloco de notas comigo, Diego Amorim, somente aqui no Correio Brasiliense. É um resumo do noticiário da maneira mais objetiva possível para que você finalize a sua tarde bem informado, bem informada, em meio ao turbilhão de informações que chegam para você a todo instante, todos os dias. Aqui de segunda a sexta, a partir das 5 horas, a gente se reúne para juntos fazermos as principais anotações do dia. Anota aí no seu bloco de notas. Lá nos Estados Unidos, a Kamala Harris, atual vice-presidente, está quase confirmadíssima como a candidata democrata na disputa contra o ex-presidente Donald Trump, depois da desistência do atual presidente americano Joe Biden, que não vai mais, portanto, tentar a reeleição. Essa confirmação oficial mesmo do nome da Kamala só vai ser feita durante a convenção democrata, que está marcada ainda para os próximos dias. Temos aí pelo menos mais uma semana pela frente. Mas a Kamala Harris já está buscando os apoios.
E naturalmente esse apoio está chegando, esse apoio interno dentro do Partido Democrata. Havia ali uma possibilidade de rixa, de racha, de disputa interna, mas ao que tudo indica, pelo menos até aqui, a Kamala Harris está conseguindo ocupar o seu espaço. Muita gente dentro do Partido Democrata defendendo aí a Kamala Harris como realmente a candidata democrata à disputa pela Casa Branca. Uma pesquisa realizada pela Morning Consult, feita no domingo e na segunda-feira agora, mostra que a vice-presidente é a democrata com melhores chances de bater Donald Trump. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. Donald Trump aparece nessa pesquisa ligeiramente à frente, com 47% das intenções de voto, e a Kamala Harris aparece logo atrás com 45%. Dentro da margem de erro, Trump estaria entre 44% e 50% das intenções de voto, enquanto a Kamala estaria entre 42% e 48% nessa faixa aí de margem de intenções de votos. A Kamala Harris também está em busca de um mote para sua campanha. Tem uma música da Beyoncé aí chamada Freedom, que segundo a CNN americana pode ser a música da campanha da Kamala Harris, nesse apelo aí emocional, na busca do voto jovem, sobretudo. Eu lembro a você que não é obrigatório o voto nos Estados Unidos. Um trecho dessa música em português diz assim, ó: liberdade, liberdade, onde você está? Porque eu também preciso de liberdade. Eu quebro correntes sozinho, não vou deixar minha liberdade apodrecer no inferno e vou continuar correndo, porque um vencedor não desiste. É um trecho dessa música aí da Beyoncé que pode ser usada na campanha americana. Agora, a principal notícia hoje que chega dos Estados Unidos em relação às eleições americanas, acaba respingando nisso, foi a renúncia da diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ela se chama Kimberly Chittle e ela renunciou em meio às repercussões ainda daquele atentado que Donald Trump sofreu em um sábado durante um comício na Pensilvânia. Por muito pouco não foi assassinado, a bala pegou de raspão na sua orelha direita, pouco depois o atirador de 20 anos foi abatido pelos agentes do Serviço Secreto. A Kimberly, que agora não é mais diretora do Serviço Secreto americano, ela participou de uma audiência, prestou uma espécie de depoimento no Congresso americano nos últimos dias. Ela admitiu que o Serviço Secreto americano errou naquele dia durante o comício na Pensilvânia e anota no seu bloco de notas. É bonito esse gesto. Muita gente, e não deixa de ser um cargo político de diretor do Serviço Secreto norte-americano, muita gente aqui no Brasil e em outras partes do mundo também colocaria a culpa em outras pessoas, diriam que fez o seu melhor, que não errou. A diretora do Serviço Secreto, minha gente, bem ou mal, bateu no peito, disse que errou, não terceirizou culpa, não terceirizou responsabilidade, renunciou ao cargo e agora abre espaço para uma nova gestão na diretoria do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Donald Trump não perde uma oportunidade de fazer campanha. Assim que a Kimberly anunciou a sua renúncia, ele voltou a atacar seus oponentes nas redes sociais, dizendo que não protegeram o ex-presidente americano, ele estava se referindo a ele próprio, adequadamente naquele comício da Pensilvânia. Muita coisa para acontecer ainda nos Estados Unidos até novembro. A gente espera que com muita segurança para os candidatos e para os eleitores de uma maneira geral. Vamos virar a página do nosso bloco de notas e vamos fazer juntos as principais anotações, as últimas principais anotações desta terça-feira. Vem comigo. Muito bem, você que chega agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Diego Amorim, este é o Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe esse link com mais gente para que outras pessoas conheçam o Bloco de Notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde. Vamos para as nossas últimas anotações? Pega aí o seu bloquinho de notas e anota comigo. Essa aqui é de ontem, mas eu não posso deixar de registrar porque é importante. O presidente Lula aqui no Brasil, em entrevista a repórteres, jornalistas de agências internacionais,
comentou aquela declaração horrorosa do Nicolás Maduro, que disse que se ele não ganhar na Venezuela, se a oposição vencer, portanto, vai ter guerra civil e banho de sangue na Venezuela. O Lula, que é parceiro do Maduro, não esconde isso de ninguém, foi instigado a comentar essa declaração do ditador venezuelano e respondeu assim, olha, abro aspas para o presidente Lula, fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue. Boa frase do presidente Lula, hein? Vou repetir. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora, completou o presidente Lula. A oposição estava torcendo para o Lula defender o Maduro nessa declaração. Essa é a verdade. Mas o presidente Lula, ao contrário do que a oposição esperava, critica o Maduro, dá declarações fortes e pertinentes aqui em relação a esse assunto da Venezuela, eleições nos próximos dias. Também não posso deixar de pedir para você anotar aí no seu bloco de notas uma notícia que assusta bastante. É uma informação exclusiva dos nossos colegas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, está aqui o devido crédito, mas eles mostram que o PCC, a facção criminosa, invadiu uma área rica de Tatuapé, em São Paulo, e a situação ali está bastante complicada. São as facções criminosas tomando conta do Estado. Já não se fala nem mais em Estado paralelo. As coisas vão se confundindo e as facções criminosas vão avançando, principalmente com isso aqui, com muito dinheiro. E hoje em dia não se fala em outra coisa, tem que se asfixiar as facções criminosas para impedir que esse dinheiro continue jorrando do crime organizado. Anota aí no seu bloco de notas, agora uma notícia bem mais leve, ainda bem, o Comitê Olímpico Brasileiro decidiu quem vão ser os porta-bandeiras, quem vai segurar a bandeira brasileira naquela inauguração maravilhosa que tem sempre de abertura das Olimpíadas de Paris, que vão começar agora, dia 26 de julho, tem a abertura diretamente das águas do Rio Sena. E sabe quem vai levar a bandeira brasileira? O canoísta Isaquias Queiroz, que tem uma história belíssima aí na canoagem, já trouxe várias medalhas para o Brasil e esse ano, se tudo der certo, vai trazer ainda mais medalhas e mais alegria para a gente. E também a Raquel Kokan, ela que é de rugby, da equipe feminina de rugby, inclusive a capitã, venceu 2 cânceres, lutando contra o câncer recentemente, um na mama e outro no osso externo, e ela venceu essas 2 doenças, o câncer, terrível doença, e agora vai representar o Brasil de apenas 31 anos, a Raquel, vai segurar a bandeira brasileira e vai nos orgulhar. Além disso, anota aí no seu bloco de notas, tempo seco em todo o Brasil, hein? Alerta de umidade relativa do ar bastante baixa em boa parte do país. É o clima que vai avançando com as suas mudanças climáticas assustadoras e muito seco é a previsão para os próximos dias, o que aumenta a quantidade de queimadas também país afora e efeitos adversos à saúde. Muita água, não importa onde você esteja aqui me acompanhando pelo Correio Brasiliense no bloco de notas de hoje, muita água, se hidrate bastante, continua sendo uma bela dica, apesar de batida, é sempre importante a gente dizer da importância da hidratação. Com isso a gente finaliza as nossas principais anotações desta terça-feira, 23 de julho de 2024. O Jornal de hoje teve a produção do Rodrigo Freitas. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Amanhã, quarta-feira, às 5 horas da tarde, eu estou de volta aqui no YouTube do Correio Brasiliense, com chamada na capa do site correiobrasiliense.com.br, também pelas redes sociais do Correio. Até amanhã. Coragem. Tchau, tchau.